Boa tarde. No programa de hoje nós vamos conversar com Salomão Ribas Júnior, presidente do Tribunal de Contas, e com José Oswaldo Glock, professor e consultor do setor público. Nós vamos tratar da Lei de Responsabilidade Fiscal e suas implicações nos municípios. Também vamos conversar com Carlos Meira, ilustrador e escultor em papel. Não saia daí, o Checkmate está começando agora. De volta com Checkmate, hoje discutindo a Lei de Responsabilidade Fiscal. E trouxemos o presidente do Tribunal de Contas, Salomão Ribas. Tudo bom, doutor Salomão? Tudo bem, Ana. Como é que está o Tribunal de Contas de Santa Catarina? Está preparado para analisar as contas dos municípios agora, nesse ano, com essa nova Lei da Responsabilidade Fiscal? Olha, o Tribunal de Contas de Santa Catarina pode garantir, através dos seus dirigentes, à opinião pública do nosso Estado, que conta com um corpo técnico da mais alta qualidade. Nós não contamos, infelizmente, com um número de profissionais que gostaríamos de poder contar para termos soluções mais prontas, mais rápidas, mais concomitantes em relação às questões que nos são colocadas. Entretanto, mesmo tendo que redobrar esforços, mesmo tendo que dobrar o serviço, eu penso que nós vamos cumprir com a nossa obrigação de acompanhar a aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal naquilo que nos cabe acompanhar, sem prejuízo do exercício normal das atribuições de fiscalização e controle externo que são constitucionalmente deferidas ao Tribunal de Contas. Mas quem é que tem mais dúvidas em relação à lei? São os prefeitos, os técnicos das prefeituras, o próprio governo do Estado? Olha, eu acho que não exagero se eu disser que são todos. Né? A verdade é que, inclusive, os redatores originais da lei, que são integrantes de uma equipe de elite do Ministério do Planejamento, até eles hoje têm dúvidas quanto à melhor interpretação dos dispositivos que foram, ao final, aprovados pelo Congresso Nacional. E com isso nós nos deparamos às vezes com algumas dificuldades à primeira vista insuperáveis. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Nós temos pelo menos um caso flagrante, típico, do que se chama em direito de antinomia, isto é, do choque entre duas regras. Nós temos um dispositivo que disciplina a despesa não paga num determinado período, isto é, ao final do exercício, e disciplina o seu processamento quando isso ocorre. Isto é, há toda uma linguagem técnica que eu vou procurar. O famoso contas a pagar? Restos a pagar. Eu vou tentar, numa linguagem mais simples, explicar o que é isso. Vamos pegar um exemplo. Então, o município precisa comprar... Para a população fica um tanto complicado entender por que essa lei é que quando a opinião pública observa uma discussão entre técnicos da área, e eu não sou um deles, eu sou um aprendiz, mas quando observa a discussão, diz, não, porque a despesa empenhada e não liquidada adequadamente, diz, não, mas ela está liquidada, mas ainda não foi paga. Ninguém entende absolutamente nada do que está se falando, essa é que é a verdade. É verdade. Então, o que quer dizer? Quer dizer o seguinte, na administração pública, que pressupõe um orçamento, que pressupõe a existência de uma verba, para que se possa fazer alguma coisa, primeiro tem que ter um lugar onde vai se lançar essa despesa no orçamento. Então precisa ter lá uma conta. Então, vou pegar assim, compra de material de expediente, estou dando um nome, compra de material de expediente. Então eu vou comprar tantos cadernos, tantos livros, etc., tantos carimbos, tantos perfuradores, tantos clipes, etc., que eu preciso de material de expediente. Então, como é que eu faço isso? Eu faço, se for uma compra grande, uma licitação. Isto é, ou uma tomada de preço, ou uma carta convite, que é a mais simplificada de todas, ou uma concorrência, se o valor for muito alto. Mas, enfim, eu estabeleço uma competição entre fornecedores. E com isso eu tiro aquele que apresenta a melhor proposta para a administração. Claro que se for uma pequena compra, nada disso precisa ser feito, porque aí está dentro dos limites admitidos, onde não há necessidade desse procedimento. Então, mas ou pela licitação, ou pela dispensa de licitação, ou pela inexigibilidade de licitação,
eu faço a compra. Então, eu faço o pedido, eu encaminho o pedido, a empresa fornecedora vai emitir uma nota fiscal, com base nisso eu vou empenhar a despesa. Empenhada a despesa, ela está regularmente pronta para ser entregue, isso significa liquidada a despesa. Entregou o material, está plenamente satisfeita essa exigência, falta pagar. É neste ponto que entrou a divergência entre o que consta da 4.320, que é a lei básica de contabilidade pública e de procedimentos de contabilidade pública, e os dispositivos da lei de responsabilidade fiscal, que teoricamente estão inovando na área do direito financeiro, inovando na área da boa administração pública ou da boa gestão fiscal. Então, a 4.320, que é uma lei antiga de 1964, ela determina como é que se deve fazer, como é que se procede nessa área. Então, chegou no final do ano, você tem a despesa. Ela foi corretamente empenhada, havia dotação orçamentária, ela foi liquidada, isto é, o material foi entregue, mas não pagou porque não tem dinheiro. Então, o que é que faz com isso? Lança em resto a pagar, contabiliza isso no balanço e fica para o exercício seguinte, para dentro de um cronograma, de uma ordem cronológica, fazer o seu pagamento. Até porque há direito de terceiros aí. O fornecedor, o dono da empresa que entregou o material, não tem nada a ver com má ou boa gestão fiscal. Ele entregou o produto e precisa receber. E é justo que ele receba. Até porque uma das causas de desarrumação na economia é o calote do serviço público, que não pode acontecer. Tem que ser pago. Agora você pega a lei de responsabilidade fiscal, só para concluir esse raciocínio, o professor Glock depois pode aprofundar com o que conhece da matéria melhor que eu. Aí você pega, ela diz assim, não, se não tiver saldo financeiro, cancela o empenho, anula a despesa. Havia um dispositivo, o artigo 41 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que disciplinava o procedimento. Mas não sei porquê, entenderam que esse dispositivo era desnecessário e o senhor presidente da República vetou. Abriu um branco. Aí o artigo 42, em seguida, ele vem disciplinando o que é que se deve fazer com a despesa empenhada, liquidada e sem saldo financeiro, dizendo que ela tem que ser, que o empenho tem que ser cancelado. O que pela 4.320 não existe. É uma hipótese, a não ser que haja uma ilegalidade, uma fraude, etc. Aí você vai para a anulação, não do empenho, mas da despesa. Mas isso é outra discussão. Ali não, é porque não houve saldo financeiro. Então, aí vem a pergunta, mas afinal de contas, o prefeito que assume, se não houver uma reeleição, ou o seguinte, e encontra uma despesa nessa situação, a lei de sanções, a chamada lei de crimes fiscais, ela diz que ele vai para a cadeia se ele não anular esse empenho. Aí ele fica perguntando, mas vem cá, se eu anular, eu estarei fraudando o balanço. Por via de consequência, eu corro o risco de ter as minhas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas, porque eu estou fraudando um balanço. E aí, como é que fica? Aí, não, mas aí disse assim, mas e se eu não fizer isso, o promotor vai me processar, vai propor ao judiciário a competente ação, no sentido de me punir até com a pena privativa da liberdade. Este é um assunto que ainda não há solução. Isso não é um problema do Tribunal de Contas de Santa Catarina. Problema do Tribunal de Contas da União e de todos os tribunais de contas do Brasil, inclusive do Ministério do Planejamento, que às vezes gosta de dizer que não tem nada a ver com isso. Mas o problema foi criado por eles. Eu estou aqui com o José Oswaldo Glock, professor, que publicou esse livro, Lei de Responsabilidade Fiscal Comentada, estou mostrando aqui na outra câmera, e que poderia também nos falar um pouco desses buracos da lei, né, professor? Que são muitos, né? Não são poucos. Eu estava falando antes de começar o programa, são alguns buracos. Boa tarde a todos, boa tarde, Marcelo. Uma saudação especial ao conselheiro Salomão Ribas Júnior. É uma honra muito grande poder participar desse debate, não é? Muito obrigado. Na verdade, não é um debate, nós estamos aqui com a expectativa de ouvir debatendo, discutindo para tentar até esclarecer melhor o público, porque essa lei, no meu modo de entender, ela vem colocar em forma legal aquilo que todo profissional público, né, aquele homem que concorre à eleição para gerir sobre o bem público, devia ter como princípio básico para si, né?
Não é só isso, não interrompendo o professor Bloch, mas só para completar o que você está dizendo. A verdade é que ela, como se dizia no meu tempo de infância e juventude, ela caiu no goto, né? O povo achou essa lei ótima. Então, a partir daí... E dizer tudo que o povo queria. Há que se cumprir, não só porque é lei, mas também porque a opinião pública achou ótima. Professor, você acha isso também? É isso mesmo. Eu acho que a expectativa que está havendo hoje, né, em especial dos prefeitos, dos administradores públicos, é justamente que essas questões mais polêmicas, elas comecem a ser esclarecidas o quanto antes. Nós temos vivenciado a administração pública municipal, em especial, e vemos que no dia a dia está sendo difícil administrar. Existe aquela vontade muito grande de fazer com que a lei seja cumprida. Contudo, ainda existem muitas indefinições. Nós vamos tentar colocar algumas questões hoje aqui para o conselheiro, para ver se devagarzinho essas coisas começam a ser elucidadas, né? O senhor começou com um dos temas mais polêmicos, sem dúvida nenhuma, que é essa questão aí do final do exercício, não só por ser o último ano de mandato, que tem as implicações do artigo 42, onde alguns prefeitos não tomaram as devidas precauções e chegaram no final do exercício com aquela situação incômoda de ter gerado despesas que ficaram para o gestor seguinte, sem ter liquidado e sem ter o dinheiro disponível em caixa. E a questão que eu entendo que vai se aplicar a todos os finais de exercício, que é essa questão do fechamento das contas a pagar, na contabilidade pública, chamada então de restos a pagar, não é isso? E o senhor já nos adiantou dizendo que ainda não há uma solução. A minha expectativa era que esse assunto, como está sendo amplamente discutido a nível de Brasil, né, já começasse a ter assim, pelo menos uma luz para tranquilizar aqueles, não no sentido, porque entendemos o seguinte, quem cometeu o erro de gerar despesas acima do que podia, ele já cometeu o delito. Agora seria ver qual seria o menos mal, não é isso? Pelo menos contabilmente qual seria a melhor solução. E nós temos aí situações onde a maioria dos municípios, eu acredito que em função da lei 10.028, que é a lei das punições, acabou por realmente cancelar os empenhos. E uma das perguntas que eu ia lhe fazer é se, na sua opinião, esse procedimento estaria mais correto ou se seria melhor ele deixar inscrito em restos a pagar, passar o problema para o gestor seguinte, para esse então fazer o cancelamento e depois empenhar novamente por conta do orçamento desse ano, né? O doutor Salomão vai responder no próximo bloco, que nós voltamos já já com Checkmate. De volta com Checkmate, hoje discutindo a Lei de Responsabilidade Fiscal. O professor José Oswaldo Bloch estava questionando ao doutor Salomão Ribas sobre a necessidade ou não de empenhos em contas que ficassem a pagar no segundo mandato, né, no segundo ano de administração. É um pouquinho mais do que isso. É sobre o que seria mais grave, se a assunção do compromisso ou se o não cancelamento, eventualmente, do empenho depois de registrado. Bom, são duas coisas distintas. Uma é a seguinte, a lei tem um dispositivo em que, eu não tenho de cabeça o artigo, mas ela tem um dos artigos anterior ao 42, que ela fala na assunção do compromisso. Isto é, isso significa o quê? Porque a lei, como ela tenta fixar o planejamento da execução orçamentária e financeira, pressupondo relatórios bimestrais de execução orçamentária, pressupondo uma programação financeira de desembolso, então ela tem a ideia de que deve haver um planejamento que quando você assume o compromisso, você tem certeza, ou pelo menos você tem a expectativa de que lá no final do ano você vai ter o dinheiro para pagar. É claro que isso não é uma coisa que vai acontecer com uma precisão milimétrica, apesar de nós estar falando contabilidade, mais na área das ciências exatas, mas pode haver fatos e atos no período que tumultuam a arrecadação, provoca uma queda na arrecadação, um estado de emergência, uma calamidade pública, uma empresa que faliu, que fechou, tudo isso altera a arrecadação. Então, claro que isso tudo serve como justificativa para dizer, não, quando eu assumi o compromisso, se tudo corresse normalmente, eu teria. Por que eu não tenho? Não tenho. Porque em razão desse fato, ocorreu essa queda na arrecadação. Então não é uma questão de se pretender pitonisas na administração. Tem que adivinhar o que vai acontecer. Não é isso. A lei quer que se demonstre que naquele momento
mantidas as variáveis, tudo indica que no final do ano vai haver o saldo financeiro. Isso no que diz respeito à assunção do compromisso. Agora, se há algum erro ou até uma ação dolosa, de má-fé, no sentido de mandar realizar a despesa e empenhar, liquidar e, olha, pagar nós vamos resolver depois, evidente que é mais grave você ter praticado o ato, isto é, ter assumido o compromisso, do que eventualmente não cancelar depois. Me parece que isso é claro, até porque a assunção do compromisso, tirando de fora os eventuais atenuantes a que nós nos referimos, é uma ação no direito penal irretratável. Você não tem mais como desfazer, está feito. Quer dizer, você fez intencionalmente, mesmo sabendo que não ia ter saldo financeiro. Então, se há crime, eu não gosto muito dessa expressão, mas se há uma infração à norma legal, punível até com a pena de privativa da liberdade lá na frente, depois da competente ação a ser movida pelo Ministério Público, se isso já aconteceu, já está acontecido. Agora, há hoje uma tendência no sentido de, em discussão com o Ministério Público, verificar até que ponto é possível nós fazermos, é conveniente nós fazermos essa exigência do cancelamento. Da assunção, não. Isso já está praticado. Tanto é que muita gente imaginou, né? Disse, bom, eu cancelo tudo e não há mais crime. Isso não existe. Professor, essa hipótese não existe. O senhor acha que essa mudança administrativa vai demorar em Santa Catarina para que não só os prefeitos, mas os administradores, no geral, entendam bem a lei? O que é necessário para não só o trabalho do Tribunal de Contas, que está nesse sentido? Nós vemos que a administração pública é uma coisa muito interessante. Acho que o conselheiro ele pode ter essa visão também. Cada município é uma história, é questão cultural. Tem municípios que estão tendo uma reação muito positiva. Aquela história do limão, né, que se faz a limonada ou só vê o lado azedo. Muitos municípios estão vendo o lado positivo da lei, estão se estruturando e estão realmente muito adiantados em relação a outros. Contudo, tem ainda alguns municípios, isso vai muito da visão do administrador principal, do prefeito, que ainda não se convenceu. Me parece sim que eles estão achando que é mais uma lei que não vai pegar. Então, mas na média, eu acho que em Santa Catarina, pelas notícias que a gente tem de outros estados, principalmente da região norte e nordeste, o sul do país sempre está na vanguarda, né? O estado está realmente, digamos, reagindo bem pelas informações que a gente tem tido. Eu não sei se o conselheiro... Mas a lei garante mais credibilidade. Com certeza. Pelo menos para o setor público e para a administração pública. Exatamente. A visão que as pessoas vão ter da administração pública depois de implementados os mecanismos da lei, ela vai ser muito diferente. É uma lei que está realmente trazendo mudanças na forma de administrar, porque é fundamental. Se a administração não se estruturar e não começar a trabalhar de forma planejada, organizada, ela vai incorrer na inobservância. E para o Tribunal de Contas, o trabalho fica mais complicado? A situação... Então, a carga de trabalho do Tribunal de Contas aumenta, sem dúvida nenhuma, porque nós estamos acostumados a trabalhar com o relatório anual de contas, verificando, de acordo com a Constituição e a lei orgânica do Tribunal de Contas, a adequação dos procedimentos do ponto de vista contábil, do ponto de vista legal, do ponto de vista da economicidade, não é, da moralidade no serviço público, atendidos os princípios da publicidade ou da moralidade, não é? E isto nos dava um relatório anual. Nós estamos centrados em município, mas isso vale para o Estado também. O Estado também. Mas fica mais fácil a gente centrar no município. Muito centrado. Né? Então, o que acontecia? O balanço anual, né, o balanço geral, encerra 31 de dezembro, prazo até 28 de fevereiro para encaminhamento ao Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas, de acordo com a Constituição Estadual, tem até o final do exercício para apresentar um parecer prévio a ser depois examinado e julgadas as contas com base nesse parecer prévio pelas câmaras municipais. Então, nos dava aí um período de 28 de fevereiro até meados de dezembro. Às vezes, as últimas contas acabam sendo apreciadas... 10 meses. Até entre Natal e Ano Novo. É claro que isso não significa ficar parado, porque há diligências, há investigações, há consultas, há respostas, há contra-argumentação do prefeito, do administrador público municipal, etc. Mas, de qualquer maneira, trabalhava-se com um relatório anual. Agora, não.
mesmo quando, como a grande maioria dos municípios de Santa Catarina tem menos de 50 mil habitantes e vai optar pelo relatório semestral, mesmo com isso, nós de qualquer maneira vamos trabalhar com uma multiplicidade de relatórios. E isso implica também investimento por parte do tribunal. E o tribunal não tem como fazer, porque nós estamos no limite, que a lei também nos limita. Ela limita severamente o Tribunal de Contas, que nós tínhamos uma participação na receita líquida e no que diz respeito à despesa de pessoal, nós ficamos limitados... Mas com a internet, com a modernidade até de comunicação, isso não facilita, não? Não. Não tem isso é um instrumento importante, mas nós não vamos nos iludir. Você precisa necessariamente do ser humano para fazer uma avaliação crítica dos dados e das informações. Você não escapa disso. Eu ainda agora discutia que nós avançamos na área do uso da internet. Que é muito mais do que preencher um simples formulário, né? Esse é o problema. Então você veja, nós tivemos informações prestadas pelas prefeituras e pelas câmaras de vereadores com base em 19 pontos da Lei de Responsabilidade Fiscal, que são exatamente aqueles que estabelecem determinados limites. E o auditor máquina, né, o auditor hardware, ele faz uma auditoria, como faz a Receita Federal, né? Claro. Só que vem lá um quadradinho. Informe aqui a remuneração mensal de um vereador da Câmara X. E aí você informa ali naquele quadradinho. E ele tem lá o seu sistema, né? E ele faz automaticamente uma auditoria disso. Mas é uma auditoria máquina. E ela aponta certo ou errado, que é o que o computador sabe dizer, certo ou errado, não tem mais ou menos. Certo ou errado. Aconteceu uma porção de problemas. Por quê? Porque houve erro de informação. Quer dizer, a Câmara de Vereadores, ao invés de informar a remuneração de um vereador, informou a remuneração mensal de todos os vereadores. Ou informou a remuneração anual de todos. Eu peguei um pequeno município de Santa Catarina, estava lá informado. Apontado o erro. Descumpriu o artigo tal da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quanto é que é a remuneração? R$ 6.200 a remuneração do vereador nesse município? Não é. Pode ter certeza, somaram. Agora, isto só o ser humano consegue fazer. A máquina não tem... Raciocinar. Entende? Porque a máquina não tem como você ter todos esses parâmetros para ela dizer assim, não, esse município, que eu sei que é pequenininho, não pode ter essa remuneração, porque se ele tivesse, a opinião pública já estaria, né, teria ido à mídia, a mídia já teria feito um comentário extraordinário. Só o ser humano é que pode fazer esse tipo de raciocínio. Então, nós nunca vamos fugir disso, apesar das maravilhas da informática. Professor, o Centro de Consultoria Pública de Florianópolis, ele ajuda aos administradores públicos a resolverem esses problemas? Essa é a missão dessa entidade, né? É uma empresa, na verdade, que atua dando um assessoramento aos municípios, e ela já atua há 4 anos no Estado, muito antes da Lei de Responsabilidade Fiscal, porque hoje fala-se na lei de... Porque as dúvidas são muitas. Exato. As dúvidas são muitas. Mas a área pública, a legislação é muito forte, e é bom sempre lembrar que na área pública o administrador tem que fazer exatamente tudo o que a lei manda, diferente da iniciativa privada. As prefeituras de Santa Catarina, eu pergunto para os dois, as prefeituras de Santa Catarina estão bem assessoradas em termos jurídicos, técnicos ou não? Principalmente nos menores municípios que foram criados recentemente, elas têm essa necessidade de buscar fora essa assessoria técnica? Eu diria que... Fora da onde? Terceirizado? Fora da prefeitura. Fora da prefeitura. Fora de Santa Catarina não precisa. Não precisa? Não. Porque o que a prefeitura não conseguir suprir com os seus recursos humanos próprios, nós temos aí profissionais, o professor Bloch é um deles, temos profissionais aí que podem suprir perfeitamente. Mas aí tem que terceirizar. Não, aí há várias maneiras, porque não é tudo que você pode fazer também por terceiros. É uma parte da assessoria que você pode fazer por terceiros, não tudo. Uma parte que você pode fazer. Eu acho que na média, as prefeituras, para o dia a dia, elas cumprem bem essa função, que é uma função de execução e de controle. E, no fundo, na administração pública, o que você faz? Você executa e controla, executa e controla. É o que você faz. Agora, quando surge algum caso excepcional, diferenciado, aí é preciso buscar uma consultoria fora. Perfeito. Nós voltamos daqui a pouco. Fora da prefeitura, não de Santa Catarina. Nós voltamos daqui a pouco com mais um bloco do Checkmate.
De volta com Cheque Mate, hoje falando sobre um assunto que está assustando muito político por aí, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu já falei aqui do livro do professor Glock, que foi a coordenação do Flávio da Cruz, Lei de Responsabilidade Fiscal comentada, né? Vamos falar aqui, o livro que o Dr. Salomão lançou esse mês, né, Dr. Salomão? Corrupção Endêmica, os tribunais de contas e o combate à corrupção, um assunto quase que não está em voga. Ele está em voga. Agora, não vamos confundir as coisas, né? A lei da responsabilidade fiscal, ela até ajuda no controle, mas ela não é para acabar com a corrupção, não. A corrupção vai ser difícil acabar. Estão achando que ela resolve tudo, não é assim. Mas a fé é a única que move montanhas. E o comentário da lei... Esse aqui é um outro livro que eu gostaria até de aproveitar aqui. Passar Comentários para o à lei, conselheiro. número 4.320. Esse é um livro que já coordenação foi... do Flávio da Cruz, né? Com a participação... Esse trabalho foi executado há coisa de 3 anos atrás, justamente quando tramitava o projeto que iria substituir a Lei 4.320. Isso é uma questão importante. Eu recomendo a leitura desse Lei de Responsabilidade Fiscal comentada, coordenação do professor Flávio Cruz, participação muito importante do professor José Oswaldo Glock e da nossa antiga companheira de TV, Rosângela Tremel, que está aqui presente, dando também a sua contribuição. E acho que esse aqui, que traz comentários à lei número 4.320, ele ganha uma nova atualidade, porque nós estamos com uma proposta de alteração da 4.320 na Brasil Transparência, que é a homepage do Ministério da Fazenda, do Governo Federal, enfim, para receber sugestões, críticas, etc., porque é a intenção do governo encaminhar alterações substanciais nesta lei ao Congresso Nacional. Isso aí, a gente falar nisso no Brasil é uma coisa fantástica, né? Isso aí não tem nada a ver com a CPI da corrupção, não tem nada a ver. Mas, há algum tempo atrás, lançou-se um chamado pacote ético, que pretendia mudar a função dos tribunais de contas e mudar a 4.320. Separar o julgamento de contas dos 3 poderes, para ter parecer em separado, etc., que precisa alterar a Constituição para isso. Mas esse assunto acabou meio esquecido no meio dessa confusão toda. Mas, tecnicamente, ele é necessário e eu tenho certeza que amanhã ou depois... Isso aqui é um apanhado das suas palestras, esse Corrupção Endêmica. Na realidade, eu tenho sido convocado sempre para proceder isso aí. Tem desde, parece que eu fiz na Argentina, até uma comunicação que apresentei a um congresso da União Europeia dos Tribunais de Contas Regionais em Estrasburgo, na França. Não foi uma palestra, foi uma comunicação. Dos Tribunais de Contas. Discutindo sobre os Tribunais de Contas e o combate à corrupção. E, no fundo, isso aí, as palestras todas tratam sobre controle público e probidade administrativa. Relacionamento com a imprensa e o sigilo, que é... Isso aí provavelmente é de uma colocação em relação a uma parte do livro que trata de um seminário havido na Alemanha, onde essa questão, na Alemanha, curiosamente, a regra geral é a imprensa não tomar conhecimento. As reuniões não são públicas, então isso tudo dificulta. Então, isto está mudando agora na Alemanha. E no Brasil, já essa questão da publicidade é mais antiga, quer dizer, não existe reunião secreta no Tribunal de Contas. Vou fazer uma pergunta para o professor Glock aqui, que está um pouco, até mais do que o doutor Salomão, que já foi político, né? E continua sendo um agente político no sentido, mas o professor Glock tem essa visão. Os candidatos hoje têm que se prepararem melhor para com certeza, eu acho concorrer ao sufrágio, né? É verdade. Como eu coloquei há pouco, hoje a arte de administrar a coisa pública, eu acho que está em conciliar o lado político com o lado técnico. Quer dizer, eu não consigo mais imaginar um prefeito, seja de um município de qualquer porte, né, que não tenha uma visão gerencial de como ele vai tocar a sua prefeitura. Já existem hoje, a gente sabe que já está havendo um movimento muito grande de formação técnica gerencial aos administradores públicos. Então, eu diria que é uma mistura. Ele tem que ter habilidade política, mas não pode deixar o seu lado técnico, gerencial. E principalmente se assessorar bem, né? Quer dizer, aquela questão de hoje, um prefeito, ao montar a sua equipe, privilegiar o lado político partidário, acaba que depois ele mesmo vai ter sobre si as consequências de ter relegado esse lado técnico
que muitas vezes a solução está dentro da própria prefeitura, não é isso? Às vezes, na mudança de gestão, os bons técnicos acabam ficando num segundo plano, quando poderiam dar uma contribuição muito grande. Muito maior. Né? E agora nós estamos vivendo aí com a necessidade de estruturação do planejamento forte dentro da prefeitura e também do controle interno, está abrindo um espaço, um campo muito grande. Abre-se um mercado de consultorias, né? Consultoria e, inclusive, para quem quiser seguir a carreira na área pública. Né? Pessoas que têm potencial podem efetivamente ser aproveitadas. Mas eu queria aproveitar, eu não poderia deixar de fazer uma pergunta. Uma outra conversa mais complicada, que é o pluripartidarismo, que é essa dificuldade toda partidária, e aí eu acho que também afasta um pouco os técnicos nesse processo político, é a questão partidária também. Né, mas o técnico ele pode ser filiado a qualquer partido, desde que seja técnico. Que realmente seja, né? Mas eu gostaria de deixar uma pergunta para o conselheiro, porque a lei ela atinge a União, os estados e todos os municípios. E nós sabemos que a grande maioria dos municípios são pequenos, tem menos do que 50 mil habitantes. E a lei ela dá aqui uma liberalidade aos municípios optarem por não apresentarem, por exemplo, o anexo, tal do anexo de metas fiscais, onde de uma forma mais trabalhada ele vai definir o seu planejamento para o próximo ano. E a lei no artigo 63, ela possibilita que esse anexo seja apresentado apenas a partir de 2005. Isso está levando alguns administradores a interpretar que todas as referências que a lei faz a esse anexo automaticamente isentariam o prefeito de cumprir aqueles dispositivos. Estaria certo o seu raciocínio? Não, até nós não poderíamos dissecar aqui artigo por artigo, inciso por inciso, porque aí demandaria muito tempo. Mas como regra geral, é evidente que há dispensa para aumentar o período de uso desse instrumento de planejamento, desse instrumento de controle também de execução orçamentária, não exime do cumprimento dos outros limites estabelecidos pela lei. Porque senão seria dizer assim, olha, quem tem menos de 50 mil habitantes está desobrigado da lei, ou está desonerado dos aspectos mais desagradáveis da lei, para usarmos uma expressão. O ponto forte da lei que é aquela situação que obriga a limitação de gerar novas despesas quando a Receita não está se comportando como foi prevista. Eu até lia um comentário, não sei se num dos jornais de hoje ou numa revista de circulação nacional, sobre a questão de uma pesquisa que foi realizada sobre de quem é a responsabilidade pela dívida externa brasileira. Então, 42%, tenho esse dado na cabeça, atribuiu isso ao governo federal. E uma pequena parcela atribuiu aos estados e municípios. E aí foi numa revista, a própria revista lembrava, mas a dívida dos estados e municípios só parou de crescer porque a União assumiu. E é verdade. Porque senão fica fácil, você vai aumentando. Então, esses limites, é evidente que eles se aplicam a todo mundo. Não há como fugir disso. Claro, e os empréstimos a longo prazo também terminaram, né? Hoje é muito... Existe, não é que não exista. Mas se não tiver havido exageros, vamos dizer assim, notáveis no passado, sempre há um limite para se fazer algum tipo de operação. Eu sei que essas operações estão ocorrendo em algumas circunstâncias, porque recebo sempre o requerimento para que o tribunal expeça uma certidão sobre determinados itens, agora inclusive sobre o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal, que uma resolução do Senado, que é quem controla o endividamento de municípios, estados e União, exige que haja uma certificação do Tribunal de Contas sobre o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Então, como esses requerimentos estão aportando, é evidente que em algum lugar está saindo financiamento. Claro. É verdade. Claro. E essa questão do controle, né? Fica mais fácil controlar hoje as contas dos municípios, então, com a lei? De uma certa forma, não só controlar, mas fiscalizar? Eu acho que essa questão do controle, ela não pode se cingir à responsabilidade fiscalizatória do Tribunal de Contas como órgão auxiliar do Legislativo ou do Legislativo. Isso é uma coisa que tem que estar na nossa consciência, na consciência de todo mundo. Correto. Então, o que se pretende do administrador público? No fundo, é uma regrinha simples. Se pretende dele que ele administre... Honesto é obrigação. Né? Começa por aí. Né? Isso me lembrei agora, meu velho e querido pai.
Salomão Ribas, que para ele, quando alguém dizia fulano é honesto, ele dizia grande coisa. Isso não é predicado, isso é obrigação de cada um, não é qualidade nenhuma ser honesto, é uma obrigação, não há o que discutir sobre isso. Mas a verdade é que, do ponto de vista de administração, o que se quer do administrador é que ele administre a prefeitura como a boa dona de casa administra a sua casa. Você pode ver, toda boa dona de casa, ela sabe quanto é que o marido ganha, ou quanto é que é a renda da família, que o filho ganha, ou aquela pensão que ela tem, e ela gasta conforme esse ingresso. É verdade. Então, quando ela vai fazer uma prestação, ela diz, peraí, será que eu vou poder pagar? Porque o pobre paga as suas prestações rigorosamente em dia. Inadimplente é do remediado para cima. Pobre paga em dia as suas prestações. Por quê? Porque ele faz a conta direito, para saber se ele vai poder pagar ou não vai poder pagar. Então, o que se quer é isso, nada além disso. Doutor Salomão, do professor Glock, eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês aqui no Checkmate. Eu ainda tenho algumas coisas aqui. A Feira da Esperança, as pessoas que gostariam de ir na Feira da Esperança, ainda está acontecendo aqui em Florianópolis, a Feira da Esperança. Eu gostaria de agradecer também a Danceteria Concorde, que mandou um convite para nós. Eu queria deixar um pensamento para vocês e para você, telespectador, do livro Nada Precisa Ser Como É, do poeta Paulo Sérgio Rosa Guedes, um gaúcho, que ele diz o seguinte: revisão, é preciso viver no mundo da lua, de lá se enxerga melhor a terra. Né? Então, eu acho que é um pouco isso que nós precisamos. Tá certo. Né? Lembrando de Gagarin, nós só descobrimos que a terra era azul depois que ele andou lá em cima. Eu queria agradecer a presença aqui do professor Salomão, do professor Glock. E no próximo bloco vamos visitar o estúdio do artista Carlos Meire, ilustrador e escultor em papel, no Check-in. Estamos de volta com Checkmate e agora com Check-in. E o Check-in de hoje é um check-in especial na casa do ilustrador Carlos Meira. Tudo bom, Carlos? Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Carlos. Carlos, você vai fazer uma exposição dos seus novos quadros. O Carlos, ele é especializado em... Ele vai fazer uma exposição de aves de Santa Catarina e esculturas em papel. Ele é especializado em fazer esculturas de papel. Essa exposição está acontecendo, né, Carlos? No Sesc Prainha, aqui de Florianópolis. Isso. E ela vai ser itinerante? Essa é uma exposição, é um trabalho que eu já faço já há algum tempo, que se chama Escultura em Papel. Esse trabalho, essa exposição, exatamente, ela vai ser uma exposição itinerante. Ela vai viajar por diversas cidades do estado. E ela fica em Florianópolis ela até vai que ficar dia? até o dia 10 de maio. Até o dia 10 de maio. Tá, lá no dia Sesc 7 da Prainha. E no dia 7 você inicia uma... No dia 7 eu tenho uma oficina. Eu vou estar com 2 turmas ensinando a quem quiser aprender essa técnica. Exatamente. Como é que você aprendeu essa técnica? Vamos mostrar aqui um pouquinho. São aves, né? Esses são os quadros já da exposição. São alguns quadros, né? Esse aqui é uma cuco, porque a exposição ela fala de aves de Santa Catarina. São todas as aves que ocorrem dentro do estado. Do estado de Santa Catarina. A gente tem ali, por exemplo, uma cuco. Esse aqui ao lado é o gaivotão, que é aquela gaivota comum, de praia, né? O pica-pau, né? O pica-pau do campo. Esse outro aqui é um quadro que é de um outro projeto. Ele é um outro projeto que eu tenho. Que mistura colagens também. É a mesma técnica, só que é uma outra proposta, né? Ele é com papel feito à mão, sem cor. E ali, esse último é um pássaro que a gente encontra muito, que é a gralha azul, né? A gralha azul. Também está nessa exposição. Esse trabalho aqui, que você tem exposto aqui na sua casa, esse aqui é um trabalho da minha primeira casario, exposição. Né? É o casario açoriano, que fez parte da minha primeira exposição em Florianópolis, né? E que resultou nesse calendário que você tem aqui em cima da mesa. Ela virou um calendário. Foi feito com apoio da prefeitura. Pois é. E ficou muito legal. As pessoas gostam muito desse calendário. E a proposta dessa exposição que fiz ano passado foi falar do folclore e dos aspectos culturais da ilha, né? Então tem... Carlos, como é que apareceu essa técnica na tua vida? Você estudou, você aprendeu? Na verdade, eu aprendi isso quando trabalhava em agência de propaganda, né? Que eu trabalhei durante mais de 10 anos, eu fui diretor de arte. Então eu via nos livros, eu tenho até
livros aqui, como esse aqui, de ilustração. Aqui a gente está no ambiente de trabalho do Carlos, aqui atrapalhando um pouco a vida dele. Então, eu achava muito bonito esse trabalho, né? Os americanos, eles fazem muitos trabalhos com essa técnica. Até que um dia eu achei que poderia aprender. As crianças devem adorar isso, né? Gostam bastante. E você tem alguma oficina de arte? Não, ensiná-las a mexer com papel? Eu, na verdade, tenho convites para dar aula, mas a primeira oficina que eu vou dar mesmo, né, efetivamente, vai ser para o SESC, que vai ser agora na segunda-feira. Esses quadros não estão à venda? Não, esses quadros pertencem ao SESC, que eles vão viajar com os quadros pelo estado todo, né? Então, esses não, mas eu faço por encomenda, né? Você tem uma página também www.zoc.com.br/semeira. www.zoc.com.br/semeira. Pois é, eu queria que você explicasse um pouco mais dessa técnica, porque é uma técnica até milenar, né? Que ela vem de uma longa data. Com quem que você aprendeu isso? Na verdade, eu sou autodidata, né? Como eu estava falando para você, eu via que os americanos, eles tiravam muito proveito dessa técnica como uma alternativa para a ilustração, né? Para ilustrar livros, revistas, anúncios, e eu sempre gostei muito. E, enfim, aí eu um dia achei que podia fazer também. E comecei a fazer. Em casa. Nós estamos aqui, vamos pegar aqui, vamos sentar aqui, Carlos, ficar mais à vontade aqui. Eu queria que você fizesse aqui um especial para o checkmate aqui. Rapidinho. Pois Então, assim, o que eu posso fazer aqui? Eu vou fazer bem rápido. Aqui E trabalha muito com cor, o que eu reparo muito nos seus quadros. Eu basicamente coisa muito colorida. Eu posso usar cor ou não, né? Eu muitas vezes usei só o papel branco. É? Que fica bem interessante também. A gente podia mostrar aqui também. A gente tem aqui, por exemplo, meu portfólio. Esse aqui foi um cartão de Natal. Paz na Terra. Então ele é só com papel branco, né? Só tem aqui um detalhe da folhinha. Mas eu, quando uso a cor, eu pinto primeiro. O braço quebrado atrapalha um pouco. Talvez não dê para ver. Aqui, mostrando inclusive a página. Aqui tá. Fantástico essa caravela, né? Esse eu fiz em Portugal, né? Porque eu comecei a desenvolver esse trabalho quando morava em Portugal. Né? E para as pessoas pedirem um quadro seu, como é que você faz por encomenda, um tema específico? As pessoas podem ver no meu site melhor esse trabalho, né? E podem entrar em contato comigo pelo site ou pelos meus telefones. Né? Normalmente é assim. E pode dar os telefones, não tem problema. O 224-5532, o 9998 1427. Código 48. 48. Código 48. Carlos, faz um desenhozinho aí pra gente. Vou fazer aqui uma coisa bem simples. Normalmente, quando eu trabalho com cor, eu já pinto antes, né? Ou trabalho com papel colorido. O que eu costumo fazer é trabalhar com papel colorido. O que é isso aqui que você está usando? É um estilete? Esse aqui é um estilete. Isso aqui que é a minha ferramenta de trabalho. Esse estilete e essa base. Só isso? É uma base bem dura, uma borracha que você pode cortar 1000 vezes. O que você está fazendo aí? Uma folha? Eu estou fazendo aqui uma pena. Uma pena? Que eu tenho até ali, olha, uma pena que é um quadro um pouco antigo. Fica espetacular, né? Fica muito parecido com o natural, né? Você pode fazer bem realista ou pode fazer de uma forma mais livre. Né? E você faz do tamanho que a pessoa pediu? Faço. Normalmente, como eu trabalho para agências, né, enfim, o que a pessoa quiser eu analiso, né, e faço de acordo com o que o cliente quer. Enfim, há pessoas que me pedem as coisas mais loucas, né, eu já... Qual o tipo
Já me pediram para fazer com tecidos, né? Já me pediram para fazer com jornal. Com tecido? E dá para fazer esse trabalho com tecido? Dá para fazer. Eu fiz da mesma forma, colagem. só que colei, fiz uma colagem com tecidos. Enfim, é só uma questão de eu analisar e ver se é possível. Né? O material pode ser papel, tecido, plástico? Na verdade, tem que ser um papel francês. Esse aqui é um papel importado, né? Não pode ser qualquer papel. E o custo é um pouco alto. Mas vale a pena porque fica o resultado. Eu estou fazendo aqui de uma forma muito rápida, né? Só para... E quanto tempo mais ou menos você leva para fazer um quadro desse? Normalmente, assim, da criação... Por exemplo, eu quero pedir um quadro para você para dar de presente para uma determinada pessoa, né? Eu queria saber quanto tempo... Normalmente eu trabalho da seguinte forma, eu faço um esboço, né? De um dia para o outro eu posso fazer esse esboço, e a partir do momento que o cliente aprova esse trabalho, eu peço pelo menos uns 7 dias. Sei. 7 a 15 dias. Estava vendo aqui no portfólio, né, que a história do papel, até o final do século XVIII, a fabricação do papel era totalmente artesanal. Né? E você faz também papel reciclado? Não. Esse tipo de trabalho? Não, na verdade, eu só manipulo o papel, né? Tem que ser um papel de qualidade, eu pinto e dobro, recorto e faço a colagem. E Santa Catarina tem um mercado bom para o teu trabalho? Como é que está o teu trabalho? Tem. E aqui eu trabalho basicamente para empresas, né? E para publicidade. A minha primeira exposição foi essa que eu fiz. Você viveu um tempo em Portugal, né? Foi. E lá você também fez isso? Na verdade, eu comecei a me aventurar nesse trabalho quando morava em Portugal. Esse aqui, eu não sei se... Esse aqui é bom de mostrar. Porque isso aqui foi feito já tem alguns anos, foi uma capa para a revista Expressão. E dá um sentido de terceira dimensão também, né? De fundo, né? Esse aqui, na verdade, eu já não faço dessa forma. Essa aqui, ela está bem alta. O lateral. Mas é bom para as pessoas verem, eu gosto de mostrar, para ver como uma ideia muito bem do trabalho que a paciência. As alturas, né? E como é que você cria o clima para trabalhar? Você liga um sonzinho? Sim, tem que ter muita paz, tem que ter muita tranquilidade, porque normalmente eu trabalho aqui em casa, né, sozinho, mas é um trabalho que eu gosto muito de fazer. Tá bom, Carlos. Eu desligo do mundo. Tá bom. Eu gostaria de agradecer muito a tua presença aqui no nosso check-in de hoje e nós vamos terminando o checkmate. Eu conto com vocês no próximo sábado ao meio-dia aqui na TV BB.